O CEO do Santos convocou uma coletiva para esta sexta-feira. Muito torcedor desejava que nessa coletiva fossem feitos anúncios de contratações, mas isso não aconteceu. 3 de janeiro, o Santos não tem reforço anunciado para 2025. Um clube que há quase 2 meses já teve o seu acesso garantido matematicamente para a primeira divisão. A fatura desse atraso, ela está chegando. Agora, isso não pode estourar no colo do Pedro Martins. Ele e o Pedro Caixinha, o treinador que chegou há 10 dias, eles não são os maiores culpados pelo que está acontecendo. Mas o dia de hoje também teve anúncios de saídas. E tem muito torcedor santista festejando. Like, se inscreve, ativa o sininho, vem com a gente. Aproveita, se inscreve em todos os canais da TNT Esportes para não perder os nossos vídeos e nossas lives. Do canal principal, do canal de cortes, do canal do MFM. Se inscreve em tudo para você não perder. O canal do De Placa, tamo junto, beleza? Então vamos lá. Pedro Martins foi anunciado no dia 23 de dezembro, deu uma coletiva ao lado do presidente Marcelo Teixeira na data do anúncio e hoje, 10 dias depois, deu uma nova coletiva. E em termos de conteúdo, ela foi uma coletiva vazia. Eu, inclusive, tenho dificuldades para encontrar uma justificativa para a marcação, para a realização dessa entrevista coletiva. Porque nessa entrevista coletiva, o Pedro Martins falou de forma muito superficial sobre os nomes que foram dispensados do clube, numa nota oficial que confirmou isso 1h30 antes da coletiva, enfim, até menos, as saídas do diretor de futebol, Alexandre Galo, do Azul, preparador de goleiros, do auxiliar Marcelo Fernandes, preparador físico também foi demitido. Então, quando o Pedro Martins foi perguntado sobre isso, ele falou, olha, eu cheguei, o presidente Marcelo Teixeira me deu a missão de profissionalizar o departamento de futebol, entendia que era o momento de fazer tais trocas, o presidente é muito grato por tudo que esses profissionais fizeram na segunda divisão e beleza, né? Nada mais foi dito. Seria muito interessante a gente ouvir do presidente Marcelo Teixeira, até mesmo do CEO, escuta, o motivo da demissão do Galo, eu até acho que essa pergunta poderia ter sido feita para a gente se aprofundar mais. Foi o episódio Quinteiros? Foi o fracasso na negociação com o treinador? Foi essa história de dizer que já estava certo? Será que foi ele quem disse... Ele induziu o presidente Marcelo Teixeira a erro, dizendo que o Quinteiro já estava contratado e não estava? Ou de fato foi o presidente Marcelo Teixeira que quis vender algo um pouco mais otimista do que realista para a torcida naquele momento? Esse esclarecimento não foi dado. Mas, de qualquer maneira, os motivos para a demissão do Galo, independentemente do Pedro Martins ter falado sobre eles abertamente ou não, todo santista sabe. O trabalho do Alexandre Galo foi um trabalho ruim, um trabalho que custou alguns resultados em campo ao Santos e um trabalho que trouxe algumas questões contratuais muito delicadas para o Santos, como Patrick, por exemplo, como Morelos, por exemplo, com salários muito altos sem uma performance que justifique. Então, a política de contratações do Alexandre Galo era alvo de muitas críticas dos torcedores do Santos e eu imagino até que essa demissão poderia ter sido feita há mais tempo. Acho que o Galo resistiu com uma generosidade do presidente Marcelo Teixeira por muito tempo no cargo, já que a entrega, né, pode ser que o Galo em outro clube, num outro contexto de trabalho, entregue resultados melhores. Mas, infelizmente, no Santos, pelo menos daquilo que era ostensivo, daquilo que a gente conseguia perceber, do impacto em campo, esse trabalho não rolou. E, além dele, o Azul mandado embora, muitos anos de clube, também um nível de desgaste com a torcida, né, por lapidação dos goleiros, trabalho de fundamentos. Tem um debate muito grande sobre o João Paulo, por exemplo, fundamentos que poderiam ser melhor aprimorados pelo Azul, a história da volta do Vladimir e o aval do Azul, por mais que eu acho que esse é o tipo da coisa que vem mais até de cima do que do próprio Azul, mas se ele deu a palavra para autorizar esse retorno, foi uma outra decisão equivocadíssima. E a conta chegou. O Marcelo Fernandes é um cara muito identificado com o clube, mas acho que o Santos pode dar um aumento de sarrafo, pode dar um salto de prateleira, né, com um profissional para sua comissão técnica fixa como auxiliar. Acho que o Marcelo pode também render em outro clube, mas meio que já deu o que tinha que ter dado, né, no Santos. E preparador físico, ok, tá chegando uma nova comissão técnica, é meio que natural que aconteça. Só que tem um senão para a gente comentar aqui, que é sobre a nota oficial que o Santos soltou e informando esses desligamentos,
porque além desses 4 profissionais que eu citei aqui, o Arzu, o Galo, o Marcelo Fernandes e o Carlito Macedo, também foi informado nessa nota oficial inicialmente que o Cristiano, gerente de saúde e performance, estava sendo demitido, mas não tem Cristiano. Não tem esse cara no staff. Quem é o Cristiano? Onde está o Cristiano? Cadê o Cristiano? Quem é o Cristiano? Quem seria o Cristiano? Não tem. Aí o Santos teve que atualizar a nota depois. Tudo bem que pode acontecer erro de digitação, mas o Santos ele já está tão exposto ao ridículo. O técnico está contratado. O fulano está encaminhado. Não sei quem está chegando. Não precisa expor mais, né? É preciso ter um cuidado. É quando eu sempre digo aqui que o Santos precisa se inundar de profissionalismo. Esse é o tipo da coisa. Pô, Jorge, mas um negócio pequeno não é, cara. Não é. Isso gera um dano à imagem do clube. Isso passa uma noção, e muito na vida é o ser e o parecer. São importantes os dois, o parecer também é. Passa uma noção de bagunça, sabe? De desorganização, que pode até não ser a verdade absoluta, pode até ser uma noção imprecisa, mas é o que comunica. Quando você coloca numa nota oficial uma demissão de um profissional que nem tá lá, que nem existe o cara, por favor, né? A gente dá risada, mas é trágico, né? É trágico. É mais trágico do que cômico. E nessa mesma coletiva, o Pedro Martins não falou de reforços. O Pedro Martins, quando perguntado, e o Tassiano, Pedro Martins? E o Jair, vai embora ou não vai? E vai chegar o fulano? E os jogadores que estão voltando de empréstimo, o Soteldo, o Morelos? O Pedro Martins foi muito evasivo nessas respostas, disse que não ia falar de jogadores que estão sendo cogitados e que não estão confirmados, não ia falar nada de contrato. Sobre o Jair, disse que não é só o Botafogo, tem um monte de clube interessado e estamos vendo. Sobre os jogadores voltando de empréstimo, olha, estão no mercado aí, se tiver proposta, beleza, se não tiver, reapresenta. O fato é que no dia 3 de janeiro, o CEO do Santos convocou uma entrevista coletiva e não anunciou uma única contratação. Porque esse cara está no cargo há 10 dias. E em 10 dias, com Natal e Ano Novo no meio, ele não teve tempo ainda de investir no mercado, de mapear junto com o Pedro Caixinha. Ainda não foi possível fechar contratações, imagino que algumas estejam em andamento. Tassiano, por exemplo, foi o nome falado. E aí, só uma ressalva, por mais que o prazo seja curto e a coisa, né, seja difícil para o Pedro Martins a partir de agora, ter que trabalhar com um prazo tão curto, mas também nada justifica, nem mesmo a urgência, nem mesmo o prazo apertado, 4,5 milhões de custo total de euros por Tassiano. De custo total de operação, com o abatimento do Jean Lucas, com bota mais um pouquinho, nada justifica. Ele vai ser cobrado por isso. Se fizer maus negócios, como Alexandre Galo fazia, alguns negócios muito ruins ao Santos, infelizmente, errou, e todo profissional pode errar, e ele está aqui para ser elogiado e criticado. Se o Pedro Martins errar nesses moldes, ele vai ser criticado independentemente se ele está 10, 15, 20, 30 dias no cargo. Agora, César o que é de César, a Pedro Martins o que é de Pedro Martins, como eu gosto de dizer. Esse atraso não é culpa dele. Esse atraso é culpa do presidente Marcelo Teixeira, que demorou para tomar as decisões. Demorou para mandar Fábio Carille embora. Quando o acesso matemático foi sacramentado no dia 11 de novembro, já se sabia muito antes disso que não tinha clima para o Carille continuar. Quando se apostou ainda no Alexandre Galo como o cara responsável por trazer esse novo profissional, e o Galo fracassou fragorosamente nisso, e expôs o Santos ao ridículo com a história do Quinteiros, e não venham com esse papo de, tinha documento assinado. Para, por favor, porque pré-contrato é uma coisa. Se tivesse um pré-contrato com o Quinteiros, beleza, tá legal, aceita o argumento, já diria o Paulinho da Viola. Tem um pré-contrato. Porra, aí realmente o cara estava contratado, mas não era um documento sobre valores e tal, um assento, não era um contrato, eu não tinha técnico contratado, e foi se empurrando com a barriga e se chegou nessa situação, com o São Paulo contratando o Oscar, o Palmeiras contratando o Paulinho, contratando o Facundo e o Santos, deitado em berço esplêndido, com o Campeonato Paulista que começa para ele no dia 16, no jogo contra o Mirassol dentro de casa. Então esse atraso é imperdoável, ainda mais para um clube que parte atrás do ponto de vista financeiro dos seus rivais. Nem o fator surpresa, o fator tempo, o Santos teve a seu favor. Criatividade. Vai fazer o seguinte, nós temos menos grana, não dá para brigar aqui com o Palmeiras, com o São Paulo, nem mesmo com o Corinthians, que arruma patrocinador para pagar salário de 3 milhões. A gente não conseguiu isso. Então vamos fazer o seguinte, vamos sair na frente. Vamos mapear, vamos olhar o mercado sul-americano, vamos começar a trabalhar em novembro. Enquanto eles estão com o brasileiro até o dia 9 de dezembro, na Série A, nós já subimos aqui em novembro. Vamos ganhar esse tempo, vamos correr.
Vamos olhar para a Argentina, vamos olhar para o Uruguai, vamos olhar para a própria Série B, o que dá para garimpar, para quem está caindo da Série A, o que a gente pode... Mas isso não foi feito. E agora, a bomba relógio, ela tá no colo do Pedro Martins e do Pedro Caixinha, porque vai estourar neles. Se o Santos não conseguir contratar, se o Santos não tiver êxito no mercado, se o Santos fizer umas 3 primeiras rodadas terríveis de Paulista, já tem um clássico com o Palmeiras em casa na terceira rodada, vai estourar na conta dos caras. Mas eu acho que a gente não pode perder o senso de proporção aqui. Esses caras, neste momento, com 10 dias de gestão, são os menores culpados. A culpa é de quem saiu, como Alexandre Galo, por exemplo, e do presidente Marcelo Teixeira, que esperou demais, confiou demais, deixou o tempo correr, quis ganhar tempo com algumas declarações e agora o Santos está nessa situação. Sem jogador anunciado, o Luizão, zagueiro do Novo Horizontino, foi hoje no CT, está fazendo exame médico, mas nem contrato assinado tem. Também não dá para anunciar. Enfim, esse é o panorama. Muito difícil. Contratar no mercado brasileiro, no mercado inflacionado como é o atual, não é fácil para ninguém. E contratar sem muitos recursos e saindo atrás de todo mundo fica mais difícil ainda. O Santos resolveu jogar esse game no nível hard, no mais difícil. E ele pode ter consequências disso, dessa escolha. O que você pensa? Deixa nos comentários. Like no vídeo se você ficou até o final. Juízo e tchau.